E nós vamos conversar agora aqui no estúdio sobre a ação americana na Venezuela com o cientista político Reni Ozzie-Cukier. Muito boa noite, professor. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. E por nos ajudar a entender melhor essa situação. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre a legitimidade desse ataque dos Estados Unidos. Eu acho que, por mais que tenha gente que pense diferente, se a gente considerar elementos conceituais, é claro que Nicolás Maduro é um ditador. Né? Havia presos políticos, ele é acusado de não respeitar os direitos humanos, não respeitar a imprensa, uma eleição, a última, que não foi reconhecida pela comunidade internacional, há 12 anos no poder, mas, ao mesmo tempo, o direito internacional reconhece, legitima uma ação como essa de um país invadir o outro em nome de uma acusação de narcotráfico, envolvimento com tráfico de drogas. Qual é a sua opinião? Olha, tem dois jeitos para a gente olhar para isso. Um deles básico que coloca o direito internacional de lado, porque o direito internacional não é tão simples como o direito dentro de um país. E aí a gente entender que a gente vive meio que na lei da selva. Os países poderosos fazem o que querem e não tem muito o que fazer. Se a gente olhar pela via do direito internacional, aí nós temos que considerar algumas coisas como você colocou. Por exemplo, não é só que ele é um ditador e que ele persegue a população, mas ele é o líder de uma organização criminosa, que é uma organização traficante de drogas, e isso faz ele se colocado numa outra categoria. A mesma coisa que aconteceu com as organizações terroristas, quando os Estados Unidos foram atrás do Bin Laden, da Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi lá e tomou posse de um lugar que não era o país dela. Então, existe uma confusão aí, uma mistura. Não é muito simples de dizer, não, é totalmente ilegal a ação. Os Estados Unidos têm algum embasamento em falar, olha, isso daqui é como um grupo terrorista, é como uma organização criminosa. Por outro lado, a discussão talvez mais complicada vai ser não só a operação em si, mas o dia seguinte. O que vem depois. Porque aí, se os Estados Unidos decidirem que eles vão administrar o país, aí sim, aí nós estamos falando de alguma coisa mais complicada, aí para justificar isso no direito internacional vai ser muito difícil. Agora, eu queria a sua análise, por favor, sobre a posição do governo brasileiro. A impressão que se tem é que o presidente Lula está numa saia justa, porque não seria coerente com o pensamento que o presidente Lula teve até hoje em referendar, em ratificar essa invasão americana à Venezuela. Só que, ao mesmo tempo, isso acontece num momento em que o Brasil precisa fazer todo o esforço para retomar as relações comerciais com os Estados Unidos. Como é que o presidente Lula resolve essa questão? O presidente Lula tem que ser muito cauteloso, o Brasil precisa ser cauteloso. O jeito como o mundo está organizado hoje, com as divisões, com as brigas, a geopolítica dividida, e o Brasil com a dependência que tem da China economicamente, a proximidade e a situação que nós assistimos o ano inteiro das relações do Brasil e dos Estados Unidos se deteriorarem tanto. E aí agora, no final do ano, o Lula começar a se aproximar do Trump. Não é inteligente ele vir criticar o Trump com um tom tão duro. Mas, como você disse, é difícil para ele politicamente, ideologicamente, não falar nada. Só que ele tem que tomar cuidado, porque hoje o mundo é diferente. Qualquer cutucada no Trump vai receber resposta. E o Brasil passou meses aí tentando desfazer a situação difícil com os Estados Unidos. Acho que por isso que na nota emitida pelo presidente Lula, ele não cita Donald Trump, né? Ele foi ali cirúrgico, né? Isso, mas ainda assim temos que tomar cuidado. A América Latina como um todo, o hemisfério das Américas, né, ocidental, ele é a peça central hoje para a segurança nacional americana. Ou seja, o Brasil ganha uma projeção mais importante, nós temos uma relação muito próxima com a China e nós temos que ter uma relação muito boa com os Estados Unidos. Isso requer diplomacia máxima, mais neutralidade, menos tomar lado, menos críticas contundentes. E é aí que o Lula tem que tomar cuidado. Ok. Professor, vou pedir para o senhor permanecer aqui conosco para a gente fazer mais uma rodada de reflexões mais à frente.